Olá, estamos aqui em mais um vídeo ao vivo. E aí, Luiz, beleza, cara? Estamos aqui em mais um vídeo ao vivo, uma live. Vamos falar um pouco mais sobre mindfulness, mas num contexto bem particular, o contexto da prática. A gente vai fazer uma breve prática, fazendo nesse mais ou menos uns 40 minutos que a gente vai ficar. E a ideia é como transformar a sua meditação em mini hábitos. Na realidade, mini hábitos é um conceito bem interessante que, na realidade, eu já sabia, já fazia isso, não sabia que o nome disso era mini hábitos. E também nos cursos que eu ministro, eu sugiro que os alunos, né, façam as meditações no formato de mini hábitos. Então vamos saber aqui o que é esse tipo de prática, como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode inserir no dia a dia, que aí dá uma melhor motivação a gente praticar com maior regularidade. O áudio está tudo ok aí? O áudio, vamos vendo, ouvindo o áudio direitinho. Karina, tudo bem, Karina? Tá ouvindo o áudio direitinho aí? Tranquilo? Chamando mais alguém. A gente tá. Ok. Valeu. É, a gente vai falar nessa live como transformar a sua meditação em mini hábitos. Também falar um pouco sobre mindfulness, né, que geralmente alguém que assiste está vindo de primeira vez aqui no CC Mind e aí não conhece o que é mindfulness, né? A gente pode começar então, o pessoal está aquecendo, o Instagram está chamando o pessoal aí para participar aqui da sala. Daqui a pouco a gente começa com uma breve prática, ou seja, com uma mini técnica que vai se transformar, que pode se transformar em um mini hábito. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre alguma dúvida em específico que a gente já possa já possa falar alguma coisa? Quem tiver uma dúvida pode digitar aí que a gente já vai começando, tá? Roberto, tudo bem, meu amigo? A gente vai começar um pouco aqui falando sobre, olha aqui vou postar aqui para vocês qual é o tema dessa live, tá? Como transformar sua meditação em mini hábitos. Mais ou menos vai ficar aqui uns 30, 40 minutos, rapidinho, porque a gente pratica e aí a gente vai fazer o que os nossos afazeres, né? Voltar a entrar no piloto automático agora de uma forma mais consciente. Acho que 15h30 então. Então, boa tarde a todos. A gente vai falar hoje sobre um dos temas centrais que eu observo nos cursos de mindfulness, que é exatamente a prática, a dificuldade em se praticar. Acho que a dificuldade em praticar é porque colocamos muita expectativa com relação ao efeito que o exercício pode nos dar. Então, sempre que fala assim na prática da meditação mindfulness, eu sempre tento fazer analogia com a atividade física, que na realidade é uma nova forma da gente criar hábitos. E a nova forma da gente criar hábito, ele precisa de certos critérios para que esse hábito se estabeleça, tá? Então,
A gente vai fazer uma prática, fica de olho fechado, você está sentado ou sentada, ou deitada, e aí você pode ficar com a lombar lá encostada no espaldar da cadeira, as pernas com as coxas em 90 graus, sentindo o chão, sentindo o piso, a sensação da sua planta dos pés no chão. E aí a gente pode fechar os olhos, coloque o seu ombro um pouco para trás para sentir melhor a respiração. A gente fecha os olhos e começa então a perceber lá a sensação do seu corpo sentado na cadeira, o contato que ele faz, principalmente na região do bumbum, os pés em contato com o chão, parte posterior das coxas. Apenas tome consciência que existe esse estímulo sensorial, estímulo tátil no momento presente. A gente pode perceber a temperatura do ambiente, como é que está para você, que você está aí. A gente percebe também o contato da pele com a roupa, contato da pele com o ar, principalmente na face, nas mãos. A gente percebe agora os sons que tem no ambiente. Aromas, algum aroma que tem, algum cheiro que você está percebendo. Algum gosto na boca, você acabou de se alimentar. Você está sentindo saciado, ou está com fome, ou está com sede. O que é que você precisa agora, nesse momento? Essa é a informação que está presente agora, você consegue acessar agora. Para a gente finalizar então, a gente percebe o corpo todo, sentado, as pernas, os braços, o tronco, a cabeça. E do topo da cabeça, a planta dos pés. Simples, né? Olá, Gisele, tudo bem? Simples, né? A gente fez uma quebra de hábito. Se você usar essa técnica, essa simples técnica, eu acho que ela durou 1 minuto mais ou menos, se você conseguir fazê-la recorrentemente, por exemplo, 3 vezes ao dia, já que é 1 minuto, você então cria um mini hábito, tá? Olá, tudo bem? Então, na realidade, novamente, vamos falar hoje sobre como transformar a sua meditação em mini hábitos. É que a gente entra com um conceito chamado de mini hábitos, tá? Mas eu queria começar com o que é mindfulness. Sempre é interessante relembrar, tem alguns alunos aqui assistindo, né? Ele vai ficar por 24 horas e aí outras pessoas podem acessar e assistir. Mas mindfulness é uma capacidade mental que nós temos, um estado psicológico, de estar mais presente às coisas que estão acontecendo no aqui e agora. Então, esse estado de presença, isso é uma capacidade que nós nascemos, mas que não é muito valorizada até pouco tempo atrás, mas com o advento das tecnologias, de estarmos perdidos dentro de tanta informação tecnológica, essa capacidade ela está sendo resgatada, está sendo colocada de uma forma em que a gente consiga reduzir o estresse que essa quantidade de informações nos traz na atualidade. Então, mindfulness é essa capacidade de estar presente e quando você a traz, a utiliza, a emprega no seu dia a dia, você então consegue quebrar uma resposta de estresse.
um sistema, né, que é uma nossa síndrome de adaptação ao que acontece no nosso ambiente, a gente sente um certo desconforto, isso chama estresse. Então, se você lança mão do mindfulness, você então começa a quebrar esse ciclo do estresse. E a gente sabe que o estresse está na base de vários adoecimentos, principalmente transtornos mentais, como ansiedade e depressão, né? Está virando uma grande epidemia no mundo como um todo. Então, como é que a gente então... Só que o mindfulness é prestar atenção de uma forma intencional ao momento presente. Foi o que a gente fez nessa primeira técnicazinha. A gente prestou atenção ao nosso aparato sensorial. Que informações o nosso sensorial está trazendo para a gente aqui e agora. E com base nessa informação, eu posso estar ações e comportamentos mais ajustáveis, mais sintonizados com o que o momento pede. Por exemplo, eu posso estar gripado, eu estou numa sala com ar-condicionado e percebo que o ar-condicionado, que o ar está muito frio. Esse ar muito frio, então, vai piorar a minha gripe. E aí eu pego o controle e diminuo a força do frio, do ar. Isso, muito provavelmente, se a gente estiver pensando muito no passado, no futuro, né, com a mente cheia de preocupações, a gente não vai conseguir ter consciência que o ar está muito frio e a minha dor de cabeça ou minha gripe esteja aumentando ou piorando os sintomas por conta do frio que está no momento presente. Então é por isso que, na realidade, o mindfulness vai servir vai ter esses benefícios contra o estresse, ansiedade e depressão. Tá? Como é que a gente, então, seguindo aqui o nosso fluxozinho, esse mindfulness, então, ele tem 3 elementos centrais: intenção, atenção e atitude. Então, eu preciso querer estar em mindfulness. E aí, com o tempo, esse querer ele se torna muito tranquilo, sem esforço. Então, eu preciso me preparar para meditar. Eu preciso ter um ambiente agradável, um ambiente em que não tenha muitas distrações, seja um ambiente confortável. Eu preciso saber qual a técnica que eu vou trabalhar. Então isso tudo é a intenção. É a intenção em você sentar de alguma forma, tá? A gente tem também a atenção. A atenção, como a gente já viu, é no momento presente, em qualquer ponto que a gente chama de âncora, onde a gente estabelece uma relação de referência na nossa atenção, que se chama de âncora, esse ponto de referência, e que pode ser a nossa respiração, sensações físicas como um todo, pode ser algum estímulo sensorial, como um som, cheiro do paladar, pode ser os movimentos. Então a âncora ela é variável, ela é bastante variável. As âncoras que a gente utiliza mais são as sensações físicas e a respiração. Tá? E a atitude dentro desse movimento de controle atencional é uma atitude de acolhimento, de receptividade. Geralmente, para a gente resolver os problemas, a gente tem uma atitude de conflito. Eu quero que isso seja da forma como eu acho que deveria ser. Essa é uma atitude em que conflito, porque nem tudo na vida se ajusta ao que eu acho que deveria ser. Então a ideia por trás do mindfulness, a atitude por trás de um estado de mindfulness é uma atitude de aceitação, uma atitude de acolhida, de investigação, de exploração. Tá? Então, para quem está chegando, nós estamos falando aqui de como transformar a meditação em mini hábitos. Tá ok? Se tiver alguma dúvida, pode mencionar. Eu estou fazendo uma breve revisão do que é mindfulness, porque algumas pessoas não conhecem ainda o tema. E aí eu estou pincelando aqui os pontos principais. Já falei do que é o conceito, os 3 elementos centrais, que tem muito a ver com o tema da palestra, que é o da live, que é mini hábitos, né? Intenção, atenção e atitude. A nossa atitude, então, de curiosidade. Então, para que serve? Já falei, quando a gente então trabalha o estresse é a base do adoecimento, principalmente dos transtornos mentais, mas está também na base
enfermidades como hipertensão, diabetes. Então, é uma forma, dentro de várias propostas terapêuticas que existem, o mindfulness entra como uma alternativa, um complemento a todas as outras que já existem. Tá? É um complemento com evidências científicas muito fortes, já pesquisado há mais de 40 anos. Os resultados são muito bem consolidados para estresse, ansiedade, depressão, dor crônica também, né? E vindo também para a questão de vícios, né, de adicções, porque todos eles têm um mecanismo básico que é o mecanismo do estresse, né? Que muitas coisas a gente pode trabalhar com estresse e esse estresse vai fazer com que a gente então tenha uma redução dos sintomas, dos problemas que a pessoa tem. Então, como é que se aprende mindfulness? Como é que se aprende a consolidar esse estado mental dentro do dia a dia? Então, dentro do programa de John Kabat-Zinn, do programa de mindfulness, através das meditações mindfulness, tá? Então, as meditações mindfulness, elas têm uma peculiaridade. Ela tem 4 fases, todas elas têm 4 fases. Então, a gente treina as meditações mindfulness por 8 semanas, ou você vai treinando as meditações mindfulness. E essas meditações fazem com que você agora estejam mais presentes, mais conscientes ao que está acontecendo no seu dia, ao seu redor, e tanto ao ambiente externo quanto ao ambiente interno. Então, existem vários tipos de meditações mindfulness, tá? E o grande problema com as meditações mindfulness, ou a meditação em geral, é o mesmo problema de uma construção de hábito. Para você sentir os efeitos, você precisa praticar com regularidade e consistência. Então, quando geralmente a gente está dentro de um programa, que é o programa, o problema, a construção do hábito de praticar. Quando a gente está dentro de um programa, de um curso, ela é bem mais fácil, porque a gente está em contato com um grupo, né? Qualquer curso que a gente faça, a gente está em contato com o grupo. Isso favorece com essa troca de ideia, compartilhamento de dificuldades, insights, a gente vai levando o processo de uma forma mais leve. Mas aí a grande questão é como é que a gente continua a praticar sozinho, tá? Isso é a queixa de muitos alunos. Mas também no começo, né? Por isso que no começo é interessante você estar próximo de uma instrução, do instrutor. Porque o instrutor vai te dando as coordenadas para você não desistir no começo. Então se pede que dentro de um curso, né, para ter os efeitos da meditação, você pratique, vamos supor, 20 minutos. Tá? Mas aí, os 20 minutos para você é muito sofrido, porque a sua mente é muito acelerada. Imagina que você tem um padrão de ansiedade alto, ou você é assoberbado de muitas coisas para fazer, para resolver, e não compreende ainda que se você consegue se acalmar, você consegue ver as coisas com mais clareza e começa a ter decisões melhores, decisões menos apressadas, menos impulsivas. Aí você gasta menos energia. Quando você gasta menos energia, então diminui seus sintomas que você sente com relação à ansiedade, à depressão, à dor. Então, o mecanismo central é muito esse, tá? Então, e aí, os conceitos por trás, a ciência por trás do mindfulness é para exatamente te motivar a praticar. E aí, então, você acha, nossa, mas 20 minutos é muito tempo. 20 minutos é tempo demais. Eu não consigo, porque eu sou muito agitado. Então, existem várias dificuldades que você, iniciante, vai colocar para praticar. Eu não tenho tempo, eu acho que isso não é para mim, isso não foi feito para mim porque eu sou muito agitado, desde muito tempo eu sou muito agitado. Onde é que eu vou arranjar tempo? Não tenho um lugar, não tenho um local, eu não tenho internet. Até a pessoa diz, não tenho nem internet, como é que eu vou colocar a internet, os áudios para ouvir? Tá? Então, na realidade, quando a gente acha que é muito difícil e para alcançar essa meta ela vai ter um esforço muito grande, a gente então começa a se boicotar.
Mesmo entendendo que esse hábito, se eu começar a fortalecê-lo, ele vai ser bom para a minha saúde mental e minha saúde física. Então o que é que a gente pode fazer com isso? Que eu já adoto, né, já há algum tempo lá dentro. Transformar esse hábito que no começo ele é muito grande, né? Tem uma resistência muito grande, uma resistência mental muito grande, transformá-lo em mini hábitos. Então, como é esse mini hábitos? Por exemplo, olha, você, você não vai começar a 20 minutos, tá? Então, 20 minutos que eu digo porque a minha experiência mostra que com 20 minutos os alunos têm muito bons resultados. Mas a ideia é que você chegue a 40 minutos, por exemplo. Os protocolos, né? Os protocolos iniciais, o MBSR, redução de estresse baseado em mindfulness, até a terapia cognitivo comportamental. Eles sugerem 40 minutos, 45 minutos por dia. Claro, então, pegando esse exemplo, né, essa duração, claro que você não vai fazer, muitas vezes, 45 minutos ou 40 minutos de uma vez só. Você vai quebrar esse tempo. E a quebra desse tempo é exatamente onde eu quero chegar. Você consegue lidar melhor. Seu cérebro vai ter menos resistência em você começar com 5 minutos, depois com 10, depois com 15, depois com 20, e aí aumentando, do que você fazer logo com 20 minutos. Tentar chegar todos os dias com 20 minutos. E ainda mais, quanto menor o tempo que você se propor, o tempo que você tiver menos resistência mental, você, que se chama tempos ridiculamente pequenos. Vamos ser, o que seria ridiculamente pequeno? Seria 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos, tá? Você consegue ficar 1 minuto, 2 minutos fazendo exercício de respiração, outro exercício em que toma consciência do ambiente, do momento presente? Acho que sim. A resistência é muito menor do que você pensar em 20 minutos e você pensar em 40 minutos. Então, a primeira coisa que eu tento desconstruir na cabeça de quem faz um curso de mindfulness, ou quem vai praticar meditação mindfulness, é que você não precisa chegar nesse momento em que você está a um tempo alto de 40, algo inalcançável, uma meta inalcançável. Você vai desistir. Então, a sua meta ela tem que ser proporcional à sua habilidade. Se a minha cabeça passa a 1000 por hora pensando em coisas, sou muito inquieto, eu tenho que dar paradas pequenas, porque senão ela vai reverberar, ou seja, ela vai ter um efeito contrário em mim. Eu vou ficar mais inquieto, mais ansioso, e eu vou colocar um obstáculo dizendo que não consigo meditar porque eu não relaxei, eu não consigo relaxar. Tá? Então, esse conceito ele vem do Steven Guys. Tá? O Steven Guys ele tem esse livro aqui, ó, Mini Hábitos. Se dá para vocês verem direitinho. Mini Hábitos na Amazon aqui tem, ó. Tá? Ele fala exatamente isso. Quanto menor a resistência que nós dermos a nós mesmos para a construção de um novo hábito, esse livro é sobre hábitos, tá? Construção de hábitos. E a gente entra necessariamente com a prática de mindfulness na construção de hábitos porque nós somos presos a padrões de estresse, presos a padrões de querer resolver as coisas pensando, né? De forma automática, em multitarefa. Nossa cabeça não para de conversar, principalmente quando a gente tem um problema e vai querer dormir. O sono não vem e a insônia chega. E uma das bases do muito adoecimento é a insônia, tá? Então, quando a gente então consegue relaxar o corpo e dizer, nossa, eu quero meditar mais e agora eu consigo, porque eu consigo 30 minutos, 30 segundos, eu consigo 1 minuto. Então, na realidade, você vai quebrar, como é que funciona, né? Você vai quebrar isso em desafios. O termo que eu uso aqui no CC Mind é o termo chamado de
desafios, ou seja, você vai ser desafiado, no caso do curso, você é desafiado a treinar 5 minutos, depois ir aumentando. O que é que os alunos dizem? Olha, 5 minutos aí está bem estabelecido. Tá? O cérebro diz, nossa, 5 minutos agora eu consigo. Porque quando você vai dar uma nova tarefa ao cérebro, ele avalia e vai dizer o seguinte, nossa, isso é muito difícil. Para eu alcançar isso é muito difícil. Então ele entra num sistema de alarme. Tá? Então quando a gente diz, não, 2 minutos eu consigo me comprometer com 2 minutos. Tá? Então eu tenho uma repetição para construir esse hábito, ele tem que ter duas coisas: repetição e uma recompensa. A minha recompensa é de, nossa, me comprometi comigo mesmo e consegui fazer 2 minutos. Só que com os mini hábitos você consegue fazer um pouco mais, consegue fazer 3 minutos, 5 minutos. E aí significa que todo dia você vai fazer aquilo, tá? Por 2 minutos, por 3 minutos, e aí com o tempo você vai aumentando esse tempo de prática. E aí você consegue chegar até os 20 minutos, tá? Então, por que vai funcionar isso? Porque tem o efeito, olha, por que funciona isso? Porque tem o efeito cumulativo e você não resiste. Não há resistência. Porque quando há resistência, o nosso corpo ele se tensiona. O nosso corpo se tensiona e você sente um desconforto. E esse desconforto você não entende que é porque o cérebro ele tá entrando na sua resposta de adaptação. Né? Aquilo ainda sinaliza um perigo para o seu cérebro. E aí quando a gente consegue fazer isso, não sinaliza como um perigo, tá? A gente consegue repetir, porque é muito fácil repetir 2 minutos. Eu entro então no meu sistema de relaxamento. E aí, algo que era estressante, eu torno ele relaxante. Começo como? Com a intenção, com o mindset. Tá? Então, eu formato esse novo mindset. E aí, o que vai acontecendo? O que é um hábito? Um hábito vai, com a neuroplasticidade, a gente vai começando a... Agora, toda vez que eu medito, eu estou, mesmo que poucos minutos, eu estou ativando áreas que estavam desativadas. Tá? Córtex pré-frontal mais ativado, diminuo, por exemplo, o sistema límbico, que é relacionado ao emocional, né? Ou então diminuo a atuação mais dos núcleos de base ou do sistema reptiliano, que faz com que a gente torne as coisas automatizadas. Tá? Então lembre-se que o automático ele não é prejudicial. Tudo que a gente vai fazer sem esforço, ele é um hábito. Só que existem hábitos bons e hábitos ruins. E aí, dentro da meditação, a gente está tentando criar um hábito bom. Tá? Então, como é que isso vai... Então, quanto é então que eu tenho que fazer para eu criar um hábito? Para eu pensar em meditação e, nossa, não ter resistência, né? Então a gente fala o seguinte, olha, por que então não meditar com um tempo menor? E como é que eu vou colocar isso em prática? Tá? Então você pode começar a meditar colocando o tempo menor, mas precisa ter o seu compromisso de a frequência ela ser regular. Tá? Quando você, por exemplo, falta um dia, isso não vai repercutir em termos, já há pesquisas que mostram que mesmo que você, quando o hábito está fortalecido em você, aquele hábito para ele ser mudado, ele vai demorar também. Então, se você tiver um contato frequente, tanto no termo das temáticas, de pessoas que meditam e de exercícios mais curtos, você está consolidando cada vez mais o hábito. Significa que aqueles circuitos neuronais estão ficando mais conectados e mais fortalecidos. Por isso que você tem muita facilidade, então, a se comportar dessa nova forma. Mas quanto tempo isso acontece? 21 dias? Não com 21 dias, mas
O tempo que você ficar já vai começar a preparar um terreno, as sementes, para que aquilo se estabeleça. Geralmente em 66 dias é o médio. A ciência fala em 66 dias, né? Mas pode ser de 18 dias a 250, vai depender muito da complexidade, porque um hábito ele vai depender muito do seu ponto de vista, do seu mindset, se aquilo é importante ou não para você, se o ambiente ele te seduz aí consolidar esse hábito, ele te ajuda a consolidar também. Mas é uma coisa que você quer muito e o ambiente não te ajuda, então você vai demorar mais a consolidar esse hábito. Tá? E aí, e aí também depende da sua afinidade, né? Da sua configuração cerebral também. Não é, por exemplo, não é toda técnica que todas as pessoas elas têm afinidade, eles gostam de trabalhar ou de meditar. Você vai ter uma técnica que você vai ter maior afinidade com ela. E é ela com a qual você tem que investir, tem que seguir, tem que praticar. Tá? Ah, não consigo treinar com tal técnica. Não. Treina com a técnica que você tem mais afinidade, porque você vai construir esse hábito através de mini hábitos, através de você se desafiando todos os dias. E aí se constrói um hábito e desse hábito você consegue ter esse comportamento mais saudável que você está querendo através do mindfulness. Tá? Então, na verdade, como é que a gente vai colocar isso na prática? Nos cursos eu coloco presenciais, eu coloco isso no formato de pequenos, quebro em 20 minutos e coloco pequenos tempos. Então tem áudios de tempos menores, áudios de 5, 10, 15, 20 minutos que é o máximo. Tá? Mas existe um programa que eu faço que é online, que é o Desafios Mindful. Desafio Mindful 21 dias, que está aqui no site até. Está aqui no site. Desafio Mindful 21 dias. Entra lá no site para dar uma olhadinha direitinho. Ó. Que é exatamente isso. A gente vai trabalhar com mini hábitos no final das contas. Esse projeto eu já desenvolvi, já está na terceira turma, faz mais ou menos um ano que já tem desenvolvido, né? E aí já existe essa ideia, né, que você quebrando, trazendo a proposta, as ideias centrais e as meditações de uma forma que caiba no bolso da pessoa, né, que caiba na sua rotina, você vai conseguir praticar o mindfulness e vai conseguir entender os efeitos na rotina diária. Mas quando eu li esse livro Mini Hábitos, eu sugiro também que você leia o livro Mini Hábitos. É uma leitura bastante agradável, né? É esse livro aqui, ó. É uma leitura bastante agradável e que é uma leitura bastante agradável, ó. Tá? Olha aí, ó, Mini Hábitos, tá? Olá, quem está entrando agora, a gente está falando de como aqui, ó. A gente já falou, tá? Como transformar a sua meditação em mini hábitos. Já fiz um pouco de prática, mas já fazer outra práticazinha agora. 3 elementos centrais, o que é mindfulness, a gente explicou um pouco. Olá, Kênia, tudo bem? 3 elementos centrais. Então, dentro desses desafios, a gente vai constrói pequenas técnicas, ó, o desafio Mindful constrói pequenas técnicas que a gente consegue praticar e construir um hábito de meditar e de entender o mindfulness dentro da rotina diária. E também a gente entende os princípios, esses 3 princípios centrais ou elementos centrais do mindfulness, que é intenção, atenção e atitude. Todas as técnicas que tem dentro do desafio, ele tem esses 3 elementos centrais. E quando você então consegue entender esses desafios dentro do seu dia a dia, legal também te ver, Kenny. Esses elementos centrais do seu dia a dia, você consegue formatar qualquer tipo de técnica. Então, o seu viver, então, ele se torna um modo mais consciente, porque em toda situação em que você se deparar, você vai conseguir enxergar esses 3 elementos e aí você vai formatar uma técnica, tá? Mesmo que seja muito breve, mesmo que seja sentado. Por exemplo,
vamos aqui, ó. Existe uma técnica que é essa: você está na mesa de trabalho, sentado, e aí você para e começa a fazer uma varredura no seu corpo. Vamos lá então? Ó, percebe os pés, as pernas, os quadris, os braços, as costas, o peito, a barriga, seu rosto. Sente cada parte do seu rosto, o nariz, os olhos, a boca, as bochechas, couro cabeludo, cabelo, o corpo todo sentado. Geralmente você está na mesa de trabalho, então às vezes você não precisa fechar os olhos, apenas para o que você está fazendo, ou seja, você coloca no despertador de 2 em 2 horas eu vou fazer esse movimento aqui de atenção, esse movimento de consciência, né? Kênia, consciência é quando a gente percebe o que está acontecendo aqui, nesse momento. Você está sabendo, você tem conhecimento do que se passa, da sua experiência interna no momento presente, da sua experiência de vida. Isso é consciência, tá? Quando a gente fala em mindfulness, a gente fala estar no modo de piloto automático ou no modo fazer, modo fazedor, ou estar no modo consciente, ou seja, sabendo o que você está fazendo. Sabendo que. Então você, por exemplo, você pode fumar um cigarro de duas formas: do modo de piloto automático e no modo consciente. No modo consciente significa que, ei Thiago, tudo bem, cara? No modo consciente significa que você sabe que você está fumando cigarro, tá? Mas você sente com mais propriedade o gosto do cigarro, o sabor do cigarro. E aí talvez você tenha uma maior chance de você largar o cigarro. No modo piloto automático, não. Você fuma o cigarro porque você está ansioso e o cigarro já é a sua bengala para diminuir a sua ansiedade. É uma estratégia que você encontrou para diminuir a sua ansiedade. E aí, você diminui a ansiedade, mas você não entende que foi o cigarro que diminuiu a sua ansiedade. Ou seja, você entende, mas o seu corpo, ele se habituou, a sua mente, o seu cérebro, se habituou a fazer isso, a enxergar isso a lidar com a ansiedade dessa forma, tá? Então, por isso que a gente diz que o modo consciente, quanto mais consciente você estiver, mais você consegue construir hábitos saudáveis, que é o tema dessa live de hoje, certo? Então, por isso que esse desafio Mindful, acho que alguns de vocês já fizeram, né? Que é exatamente a gente pega todo dia, a gente pega um hábito diferente, ou seja, uma técnica, mas ela é muito simples, é muito breve, e a gente vai tentar construir um hábito, construir um mini hábito. Todo dia é uma técnica que elas são similares, porque elas têm o conceito central, intenção, atenção e atitude. Mas elas mudam no formato, elas mudam na âncora. E aí, você tem alguma técnica que você vai ter afinidade, tem outra que você não vai ter afinidade, que você vai conseguir praticar. Eu lanço também o desafio no sentido de quantas vezes, da frequência que você pode fazer durante o dia. Tá, se esse é um desafio muito grande para você, o que no Flow a gente tem um conceito que é muito interessante, que é os desafios têm que ser proporcionais às suas habilidades, porque senão você entra em estresse e não
tende a entrar em flow, né? No estado de fluxo de experiência que te traz um bem-estar. E aí, é dado o desafio um dia antes para você, você dá uma olhada, aquilo que você consegue fazer, você vai mais tranquilo, porque na realidade você vai estabelecer um mini hábito no sentido da sua frequência. Vai ter um áudio, vai ter um texto que eu mando para você e vai ter a minha tutoria, né, do lado seu. Qualquer dúvida você entra em um grupo, né, no Telegram, então qualquer dúvida você entra, você coloca lá a dúvida, existe um tempo, um prazo que eu dou um retorno para você, dou um retorno para o grupo, e a partir daí a gente vai fazendo e esse efeito ele vai sendo cumulativo. Alguns você vai conseguir, outros não. Alguns você vai conseguir fazer de 2 em 2 horas, por exemplo. Outros você vai conseguir fazer só uma vez de manhã, uma vez de tarde, uma vez de noite. Mas o que é bem interessante e importante que os alunos falam é que, nossa, eu enxergo como é meu dia. Eu enxergo como eu não consigo parar, ou então enxergo como eu me envolvo em situações que não são necessárias, eu me envolvo em situações que na realidade é por hábito e não porque eu sei fazer de uma forma diferente, mas o hábito faz com que eu me comporte, eu age da mesma forma. Então, essa lucidez que se abre quando você vai praticar isso com regularidade faz com que você se motive a estabelecer esse hábito como uma rotina, como algo que faça parte da sua vida, que faça parte do seu dia a dia, né? Eu fico muito feliz quando meus alunos, né, os antigos ex-alunos, dizem: eu tô acompanhando você no Instagram, em alguma outra rede, e aí, mas eu estou praticando, eu ainda pratico todo dia, ou então 3 vezes ao dia, ou 3 vezes da semana, ou 4 vezes na semana, com regularidade. Isso me faz muito feliz, porque a ideia é que significa que eu junto com ele ou ela, nós conseguimos criar um hábito saudável, que na realidade é um dos hábitos mais saudáveis que eu conheço, essa questão do meditar. E por isso que ele está muito em alta, né, na atualidade, porque nós estamos no mundo das informações. E às vezes é tanta informação que a gente não sabe lidar com ela. Informações complexas, informações conflituosas, e aí a gente não sabe qual utilizar. E essa tendência da gente querer pensar, né? O cérebro tem a tendência de procurar as coisas no ambiente externo, principalmente, para encontrar soluções racionais, para que ele não sofra, né? Para que não se sinta ameaçado. Então essa tendência natural do nosso cérebro, ele tende a ser exacerbada com essa uma gama de informações que a gente tem quando entra no Facebook, no Instagram, né, no WhatsApp, em qualquer site por aí, tá certo? Então, era isso que estamos finalizando aqui a nossa live, era isso que eu queria falar com vocês. Recapitulando aqui, tá? É interessante entender que tem um acompanhamento e aprendizado bem individualizado dentro do desafio Mindful. É esse convite que eu quero fazer para vocês de criar mini hábitos através desse desafio Mindful 21 dias para pessoas muito ocupadas. E a partir disso daí a gente começa a se motivar, a entender melhor e colocar o mindfulness na nossa rotina, né, com a grande dificuldade das pessoas. No curso isso é mais enfatizado, bem consolidado, mas que isso persista onde é que eu coloco, como é que eu consigo colocar isso no dia a dia. Então, o desafio Mindful para pessoas muito ocupadas é exatamente isso, quebrar essa objeção de que eu não consigo meditar porque o meu dia é muito frenético, né? Eu não consigo parar para nada. Não, você consegue. Você precisa criar uma estratégia para isso, você precisa planejar. Uma estratégia muito eficiente é essa estratégia dos mini hábitos que a gente falou hoje, né? Então, o que a gente falou, então,
como transformar a sua meditação em mini hábitos. Espero que eu tenha respondido essa questão para vocês. Tá? A gente transforma em mini hábitos quando a gente quebra algo que é muito grande, inacessível, um desafio que não é proporcional à nossa habilidade. A gente muito provavelmente vai se deparar com ele e vai aumentar o nosso estresse e a gente vai fugir daquilo que a gente quer que se torne um hábito, seja na alimentação, seja na atividade física. Quando eu quebro isso em partes que eu consigo manusear de uma forma mais adequada, que não me gere estresse, aí eu começo a entrar no que se chama de mini hábitos. Tá? Começo a fazer de forma recorrente isso. Fizemos uma prática, para que serve, como é que se aprende mindfulness, como é que se constrói, né, um hábito de meditar, através dos mini hábitos, como é que funciona. Eu dei a sugestão do livro Mini Hábitos, do Stephen Guise. E aí, por que então não meditar com um tempo menor? Então, essa é a proposta. Quem não for fazer o curso online, Desafio Mindful 21 Dias, sugiro que você, então, se você sente dificuldades, né? A gente que medita com regularidade, a gente às vezes faz os 20 minutos, os 30 minutos, tem dia que não está a fim de fazer, tá? Mas o que você percebe é que a sua resistência a fazer a coisa ela vai diminuindo com o tempo. E ali ela se torna... quando você então não pensa mais em ter ou não ter que fazer e apenas faz, o hábito ele está estabelecido, ele está arraigado. Ok? Então vamos fazer só a última prática, tá? É um mini hábito também. A gente fecha os olhos. Começa a perceber o que você está pensando agora. Lembre-se que são eventos mentais, não precisa se apegar a eles. Qual a sua emoção? Está sentindo alguma coisa? Inquietação? Você está irritado, agitado? Ou está tranquilo? Confiante? Uma olhadinha no seu corpo. Tem algum local que você está tenso? Sua postura está te gerando tensão? Mas geralmente a gente faz a associação entre o que a gente está pensando, a nossa emoção, o sentimento, nossa emoção do momento e como ela está se refletindo no nosso corpo. Agora traz a atenção para a respiração, ó. Mão esquerda na barriga, mão direita no peito. E deixa a sua respiração acontecer naturalmente. Para a gente finalizar, pode colocar a mão novamente na coxa, nos joelhos. Para a gente finalizar, a gente percebe o corpo todo. Topo da cabeça, a planta dos pés. Vamos abrir os olhos. Ok? Então, isso é uma pequena técnica. Durou o quê? 1 minuto, 2 minutos. Se você a faz recorrentemente, durante um dia, e acumular, então vamos de vários dias, daqui a pouco você faz uma técnica dessa com 5, 10 minutos, com muita tranquilidade e muita facilidade. Tá ok? Qualquer coisa, se você quiser entender melhor como é que funciona o desafio Mindful 21 dias, é um curso online, vai começar agora dia 10, tem o meu acompanhamento durante esses 21 dias, ele funciona, eu vou dar mini desafios para vocês, ou seja, mini técnicas breves, que elas podem se tornar um mini hábitos para você, e aí se torna um hábito grande depois, tá? Um hábito consolidado. Manda uma imagem, manda um áudio e a gente vai fazer interação, vai percorrer isso juntos por 21 dias, tentando consolidar.
Quem já fez o programa é uma forma interessante de se engajar mais ainda no tema, de se aprofundar nas práticas, se aprofundar na temática. Quem ainda não fez, ainda não conhece Mindfulness, é uma forma também interessante agora de entender. Mindfulness ele tem duas formas, né? Uma em que a gente senta e outra em que a gente coloca os princípios no mundo. Esse vai colocar os princípios no mundo, mas tem técnicas também que você vai conseguir fazer na sua casa em silêncio, tá? Então, conveniente de ser, de estar no Telegram, na palma das suas mãos, da sua mão, e aí a gente vai construindo esse novo hábito junto, ok? Há alguma pergunta? Alguém queira fazer? Então, qualquer coisa, só me procurar no direct. Até a próxima. Abração. Valeu, Thiago. Tchau, Kênia. Gisélia. Abração a todos.